E os Ministérios do Meio Ambiente, Mudança do Clima, Ciência, Tecnologia e Inovação e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgam neste momento dados relativos às áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia, Cerrado e Pantanal. A gente continua em Brasília, agora ouvindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O comentário que o Rodrigo fez, nós tivemos quantos alertas e quantas operações. Praticamente a gente teve mais ação de fiscalização, até mesmo do que os alertas. E aí é bom a gente lembrar para o fato de que, até bem pouco tempo em governo anterior, a gente tinha trocentos alertas e as ações de fiscalização incomparavelmente insuficiente ao número de alertas. E é isso que está fazendo a diferença. Agora, nós precisaremos cada vez mais colocar o foco nas atividades produtivas sustentáveis. E nesse sentido, o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia conta com instrumentos como a Política Nacional de Bioeconomia. Nós temos todo esse trabalho de pagamento por serviços ambientais, como é o caso do Bolsa Verde, com mais de 57 mil famílias já atendidas. Estamos trabalhando para que o TFFF se torne uma realidade de financiamento por hectare de floresta preservada, em lugar da gente pagar para que as pessoas parem de desmatar. Mas o secretário Capobianco chamou a atenção para uma questão que nós estamos queimando a sobrancelha em cima dela, que é a questão do aumento dos incêndios em função da mudança climática, e isso incidindo sobre desmatamento. E não só os incêndios, não vamos nos esquecer que na Mata Atlântica cerca de 3 mil hectares foram destruídos em função das enchentes, floresta sendo destruída por enxurrada. E isso é um processo muito mais difícil, com uma complexidade enorme. Nós estamos vendo agora o esforço que Portugal está fazendo diante do fogo, e em outros países que têm os mesmos problemas, mas todas as nossas equipes estão voltadas para fazer esse enfrentamento, inclusive com a implementação da lei do manejo integrado do fogo, aonde não só evitar que o incêndio comece, mas se porventura ele começar, possa ser debelado o quanto antes, e quando isso não é possível, nós conseguimos aumentar significativamente a nossa capacidade de ação. Temos hoje cerca de 11 aeronaves à disposição dos nossos brigadistas, isso aumentou em mais de 70% a nossa capacidade de transporte de brigadistas, aumentou em mais de 100% a nossa capacidade de lançamento de água, e contamos agora com mais de 800 viaturas para essas operações, entre as quais temos cerca de 600 viaturas com capacidade de chegar em áreas remotas de incêndio que são de difícil acesso. Portanto, tudo aquilo que nós temos dito, que é um trabalho de prevenção, é um trabalho de enfrentamento e um trabalho de mudança de paradigma, aonde estamos trabalhando também com mecanismos de recuperação de área degradada, seja para devolver a funcionalidade àquele ecossistema que foi destruído, seja para utilizar áreas consolidadas que foram abandonadas para que possam se tornar produtivas e evitar pressão sobre as áreas de floresta. Portanto, as 4 diretrizes do PPCDAM estão sendo implementadas, e é muito bom que a gente faça esse cruzamento, aonde as ações hoje são mais fortes, aonde elas precisarão se tornar mais fortes a partir de agora, já que nós estamos conseguindo resultados por sobre resultados. E dentro da margem, a gente pode dizer que o desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas, obviamente, que o nosso compromisso é de desmatamento zero até 2030 no Brasil. E, com isso, darmos a contribuição que o Brasil pode e precisa dar no que foi decidido em Dubai, de fazermos a transição para o fim do desmatamento. O Brasil é o único país que tem esse compromisso
assumido de terminar o desmatamento até 2030. E isso só foi possível porque nós nos planejamos para isso. A partir de 2003, quando o presidente Lula assumiu, essa equipe aqui assumiu, a gente conseguiu essa tecnologia que funciona até hoje, exceto quando ela é deliberadamente paralisada. Então, nós nos planejamos lá atrás, por isso hoje podemos assumir o compromisso de transição para o fim do desmatamento. Obviamente que precisaremos fazer o mesmo em relação a combustível fóssil, porque nós até podemos zerar o desmatamento, se continuar a emissão de CO2, a floresta vai perecer do mesmo jeito. Então, o melhor a fazer é uma transição justa e planejada para o fim de combustível fóssil, do mesmo jeito que há 20 anos atrás nós começamos a nos planejar para o fim do desmatamento. Quando a gente não muda, a gente é mudado. E nós estamos sendo mudados, mais de 2.000 pessoas já morreram na Espanha, mais de 1.500 pessoas morreram na Espanha por onda de calor, praticamente triplicando o que aconteceu no ano passado. E essa realidade triste faz com que 500.000 vidas sejam perdidas por ano só em ondas de calor. E ninguém se sente culpado, a gente não vê nenhuma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para tratar do problema. E a gente precisa saber que essa guerra silenciosa dialoga muito fortemente com esse instrumento, e eu parabenizo todas as nossas equipes, seja no campo da tecnologia, com o INPE, seja no campo da fiscalização, seja no campo das políticas alternativas e na decisão corajosa do presidente Lula e dos estrategistas que ajudam a planejar essas políticas. Nós temos o quê? O compromisso ético, a capacidade técnica e esse compromisso ético transformado em decisão política. E, como eu costumo dizer, né, e a gente repete, eu, Capô Bianco, vocês estão conseguindo alguns resultados na agenda do corte raso, do desmatamento com floresta. Quero ver conseguir os mesmos resultados na ação em relação ao desmatamento em função do fogo. Muito bem, 2 horas e 41 minutos, nós estamos ouvindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, trazendo dados importantes nessa coletiva realizada hoje por vários ministérios, além do Ministério do Meio Ambiente. E a notícia é que, pela primeira vez em 4 anos, o Cerrado apresentou redução de alertas de desmatamento nos últimos 12 meses. E a Amazônia, mesmo com um leve aumento na comparação com o ciclo anterior, teve a segunda menor área destruída já registrada desde 2015. A gente está falando então do intervalo de agosto de 2024 a julho de 2025. É claro que ao longo do dia a gente vai trazer outras informações importantes que saírem dessa coletiva que acontece neste momento em Brasília.